Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos para o nosso último vídeo do ano, vídeo 10, sobre esse livro aqui, O Sociedade na América Política, da Harriet Martineau. Eu sou Fernanda Alcântara, vocês que estão aqui acompanhando o canal já sabem qual que é a nossa rotina de gravação, qual que é o propósito, mas não custa nada lembrar mais uma vez, né? A ideia é popularizar os livros da Harriet Martineau, divulgar as traduções, e também mostrar como esses livros são densos, são de qualidade, né? Familiarizar o leitor brasileiro, a leitora brasileira com essa obra e com as temáticas que ela aborda lá no iniciozinho do século XIX. Bom, vamos lá? Eu vou gravar o vídeo 10 agora, dando continuidade, é sempre assim, né? Eu não tenho pulado os trechos do livro, não. Dando continuidade na página 48, no último parágrafozinho, e eu acho que a gente vai ter aí pelo menos 2 páginas de novo nesse tema importante, né? Ainda demora um pouquinho para a gente acabar essa parte inicial da obra, que é o capítulo 1, e chegarmos ao aparatos de governo, né? Eu acho muito interessante esse trecho, principalmente quando ela está falando dos partidos, ela está falando sobre a concepção que cada um representa, quem representa a aristocracia, quem representa o povo. E eu acho sempre muito atual, mas lógico, eu sou suspeita, já falei isso aqui, eu vou falar de novo, não há nenhum problema em dizer de que lado você está, né? A gente precisa ter reflexividade, inclusive, sobre como a gente enxerga a realidade e como a gente produz ciência a partir desses valores também, ou conversando, né? Admitindo esses valores. Vamos lá? Então, quando ela está falando do despotismo, quando ela está falando sobre o uso da violência, né? A gente poderia citar, por exemplo, e aqui eu acho que não cabe o sorriso que está estampado no meu rosto agora, né? Os atos terroristas que aconteceram tão recentemente, né? Tanto quando houve no dia 12 de dezembro, né? A diplomação do presidente eleito, o presidente Lula, quanto agora as ameaças de bombas em Brasília, né? E as ameaças à posse. Vejam só, a gente não tem uma democracia quando isso acontece, né? A gente não pode associar, em hipótese alguma, a democracia, que é essa luta por bandeiras, por ideias, por ideais, né? Com uma guerra, né? Onde qualquer coisa vale, onde o terrorismo é admitido, golpe de Estado é admitido, né? Então, uma reflexão para a gente a esse respeito. Cadê o caráter republicano, que é também saber perder as eleições, né? São milhões de votos de diferença e a gente... milhões, né? Com uma margem estreita, lógico, né? Em termos percentuais, mas ao mesmo tempo nós temos o jogo democrático estabelecido, as instituições funcionando. Então a gente tem que discutir se esse jogo foi em algum momento desrespeitado e deve ser processado da forma devida, né? Não com estratégias golpistas também. Mas vamos lá. Hoje, 28 de dezembro, todo mundo na expectativa aí da posse, novo governo, né? Já com o abandono do anterior, e a gente segue. O extremo pânico do velho Partido Federal é contabilizado por e quase justificado quando lembramos não apenas que o comércio da Inglaterra penetrou em todas as partes do país e que grandes interesses pecuniários estavam, portanto, supostos em jogo em toda parte. Mas esse republicanismo, como aquele que agora existe na América, era uma coisa desconhecida, uma ideia apenas meio desenvolvida nas mentes daqueles que estavam a viver sobre ele. A sabedoria pode surgir totalmente formada e realizada da cabeça de um Deus, mas não dos cérebros de homens. Os americanos da Revolução olharam em volta sobre as repúblicas do mundo, testaram-nas pelos princípios da natureza humana, encontraram nas republicanas em nada, exceto o nome, e produziram alguma coisa mais democrática do que qualquer uma delas, mas não suficientemente democrática para as circunstâncias que estavam em curso de surgimento. Bom, eu estava falando aqui sobre golpismo, né? Já pensou se a Martineau tivesse tido notícia de que no futuro teria um Trump, né? Um movimento golpista, um movimento que não aceitasse o resultado das eleições, exatamente porque o resultado não era o que se esperava, né?
de determinado partido, ou o que aconteceu, né, no momento da confirmação da eleição nos Estados Unidos, enfim. O Capitólio, a invasão do Capitólio, né? Esse tipo de atentado que inspira, né, os terroristas em solo brasileiro. Eles viram que na Holanda o povo não tinha nada a fazer com a construção do poder supremo. Que na Polônia, que era chamado a República em seus dias, o povo era oprimido por um pesadelo da monarquia e aristocracia, de uma vez só, em suas formas mais agravadas. E que em Veneza, um pequeno corpo de nobres hereditários exercitaram uma oscilação austera. Eles planejaram alguma coisa longe de transcender em democracia que alguma república já ouviu falar. E não estão para serem questionados ou culpados se, quando seu trabalho terminou, temeram que tivessem ido longe demais. Eles tinham feito muito ao preparar o caminho para o segundo nascimento de sua república em 1789. E por uma terceira em 1801, quando os republicanos chegaram ao poder, e a partir de qual data pode-se dizer que o livre governo dos Estados Unidos iniciou seu curso. Bom, então ela vai falar de uma primeira república, de uma segunda e de uma terceira república em solo norte-americano, né? Um notável sinal daqueles tempos permanece no registro, o que mostra quão diferente o estado de sentimento e opinião foi nessa ocasião, a partir de algum que agora poderia prevalecer entre um amplo e honroso corpo na república. A Sociedade de Cincinnati, uma associação de oficiais do Exército Revolucionário e outras pessoas honradas, ordenaram seus procedimentos em um modo totalmente inconsistente com os primeiros princípios do republicanismo, tendo correspondências secretas, enfeitando-se com uma ordem que deve ser hereditária, desenhando uma linha de distinção entre militares e outros cidadãos, e se unindo em uma ligação secreta de chefes das primeiras famílias dos respectivos estados. Interessante como a Martineau vai dizer que isso é uma impropriedade técnica, né? Não combina, simplesmente não combina com a democracia. Tal associação, formada sob o modelo de alguns que devem ser mais ou menos necessários ou convenientes nas monarquias do Velho Mundo, não poderia ser permitido existir em sua forma feudal na nova república, e adequadamente o princípio hereditário e o poder de adotar membros honorários foram abandonados, e a sociedade não ouviu mais falar disso. Teve seu uso em mostrar como as mentes dos primeiros republicanos foram imbuídas com preconceitos monárquicos e quão amplo é o subsídio razoável que deverá ser feito pelas apreensões de homens que, tendo ido mais longe na democracia do que qualquer um que lhes precedeu, foi destinado para ver outros se superarem. Adams, Hamilton, Washington, que nomes são esses? Mesmo Adams, naqueles dias, acreditava que a Constituição inglesa seria perfeita, se alguns defeitos e abusos fossem remediados. Hamilton acreditava que seria impraticável se tais alterações fossem feitas, e que, em seu então estado existente, era o melhor governo que já tinha sido inventado. Washington era absolutamente republicano em seus princípios, mas não desfrutava da força da fé, a inteira confiança no povo, que é o privilégio que acompanha aqueles princípios. Tais homens, pressionados entre a multidão pela forte força de emergência, provaram-se merecedores de sua missão de redenção nacional. Mas, no entanto, podemos agora ser incapazes de destacar qualquer um que, nesses tempos comparativamente quietos, possa ser medido contra eles. Nós não estamos, por essa razão, concluindo que a sociedade como um todo não avançou, e que a política que teria parecido perigosa para eles não possa ser, no momento, segura e razoável. No outro parágrafo, ela continua. Vantajoso, entretanto, como pode ser, que o presente Partido Federal estivesse perpetuamente vigilante contra a invasão dos governos estaduais. Proveitoso como sua incessante recorrência para as primeiras práticas, tão bem quanto princípios da Constituição possam ser. Seria para seu conforto lembrar que a elasticidade de suas instituições é uma salvaguarda perpétua. E também que a influência silenciosa do chefe federal de suas repúblicas tem um efeito sedativo que seus próprios criadores não anteciparam. Se eles comparam a inconstância e turbulência de muitas pequenas repúblicas, Rhode Island, enrolando a língua nesse final de ano, por exemplo, com a tranquilidade na maior ou do número confederado, é óbvio que a existência de um chefe federal acalma mais querelas do que nunca aparece.
Quando as visões do presente e apreensível Partido Federal são examinadas de perto, parecem ser inconsistentes com um ou mais dos princípios primários da Constituição, que declaramos, entre aspas, a maioria está correta, fecha aspas. Quaisquer medos da maioria são inconsistentes com essa máxima e sempre senti ser assim, desde o tempo que entrei no país até que o deixei. Em uma manhã ensolarada de outubro, eu estava fazendo um passeio com meu grupo ao longo da costa do belo lago Oasco, no estado de Nova York, conversando sobre a condição do país com um cavalheiro que pensava o prospecto político menos brilhante do que a paisagem. Eu estava há menos do que 3 semanas no país e foi um estado de alguma coisa como temor, com prevalência não apenas da competência externa, mas habilidade intelectual. Um efeito impressionante sobre um estrangeiro de testemunhar pela primeira vez a ausência de pobreza, de ignorância grosseira, de toda servilidade, de toda insolência de maneiras, não pode ser exagerado na descrição. Vi todo homem nas cidades um cidadão independente, todo homem no campo um dono da terra. Vi que as vilas tinham seus jornais, as meninas da fábrica suas bibliotecas. Testemunhei as controvérsias entre candidatos aos cargos em alguns assuntos difíceis, dos quais o povo deveria ser o juiz. Com todas essas coisas em minha mente, com toda a evidência de prosperidade sobre mim, na confortável casa e os terrenos anexos que todo virar da estrada e toda extensão do lado trouxe à vista, fui jogada dentro de um espanto doloroso por ser dito que a grande questão do tempo foi, entre aspas, se o povo deve ser encorajado a se governar a si mesmo ou se o sensato deve salvá-los deles mesmos. Fecha aspas, aristocracia, né? A confusão de inconsistências estava então aqui grande como para desafiar o argumento. O patrocínio entre iguais que estava implícito. A assunção como para quem era o sensato. E a conclusão de que todo o resto deve ser tolice. Essa sentença pareceu ser a mais extraordinária combinação que poderia proceder dos lábios de um republicano. As expressões de medo variam de acordo com as buscas ou os hábitos da mente daqueles que os entretêm, mas todos são inconsistentes com a teoria de que a maioria está certa. Um teme a influência nos conselhos nacionais da, entre aspas, população tártara do Oeste, observando que os homens retrogradam na civilização quando fracamente estabelecidos em um país fecundo. Mas os representantes dessas regiões serão poucos enquanto estão fracamente estabelecidos e estarão na minoria, quando no erro. Quando esses representantes se tornarem numerosos, conforme o assentamento espesso daquelas regiões, o caráter deles terá cessado de se tornar como um tártaro e formidável. Mesmo supondo que um caráter como o tártaro pudesse coexistir com o comércio do Mississippi. Outro me disse que o Estado tem Estado com maiúsculo, tem estado repetidamente, entre aspas, sobre uma costa, abrigado no vento, uma falha ou explodiu e adiou o perigo. Mas isso não pode durar para sempre. Fecha aspas. O fato aqui é verdadeiro e pareceria levar a uma inferência diretamente contrária. Entre aspas, a falha, fecha aspas, é o desejo da maioria. Poderia ser melhor indicado como por uma figura de algo mais estável. Entre aspas, de novo, a maioria está certa. Fecha aspas. Tem até agora preservado a segurança do Estado, com minúsculo, e isso é o melhor fundamento para supor que continuará a ser uma salvaguarda. Uma das apreensões mais dolorosas parece ser que os mais pobres irão taxar pesadamente os membros mais ricos da sociedade, os ricos sendo sempre uma classe pequena. Se for verdade, como algumas partes parecem supor, que governantes em geral estão propensos a usar seu poder para propósitos egoístas, lá permanece a alternativa, se os pobres devem sobretaxar os ricos ou se os ricos devem sobretaxar os pobres, e se um desses males fosse necessário, poucos duvidariam de qual seria o menor. Mas o perigo parece muito diminuído sob a consideração de que no país, sob nossa observação, não existem nem é provável haja as amplas diferenças entre propriedades que existem nos países antigos. Não existem classes de ricos ou pobres hereditários. Poucos são muito ricos, poucos são pobres. E todo homem tem uma justa chance de ser rico. Nenhuma tributação tão desigual foi ainda ordenada pelo povo soberano, nem parece que exista algum perigo disso, enquanto a quantia total da taxação é tão pequena como nos Estados Unidos, e o interesse que todos têm na proteção da propriedade é tão grande.
Um amigo no Sul, enquanto elogiava o estado da sociedade lá, falou com compaixão de seus concidadãos do Norte, que eram expostos ao risco de uma, entre aspas, perpétua luta entre o pauperismo e a propriedade, fecha aspas. Para o que um amigo do Norte replicou que é verdade que existe uma perpétua luta em todo lugar entre o pauperismo e a propriedade. A questão é, qual tem sucesso? Nos Estados Unidos, a perspectiva é que cada um terá sucesso. Os indigentes podem obter o que querem, os proprietários manterão o que têm. Como uma mera questão de sobrevivência, é mais curto e fácil obter propriedade pelo empreendimento de trabalho nos Estados Unidos do que derrubando os ricos. Mesmo os mais animados não consideram o caso como muito urgente até o momento. Perguntei a um dos meus amigos ricos por que ele não se afastava, já que previa que em 30 anos seus filhos viveriam sob um despotismo. Entre aspas, onde? Disse-me, com um semblante de perplexidade. Eu poderia estar melhor? Que me pareceu uma questão verdadeiramente razoável. Bom, gente, a gente para por aqui, já é a página 53 e o vídeo 11 vai ser gravado daí por diante, assim que possível. Eu imagino que não mais esse ano, né? Mas quem sabe? A gente tem que ficar na expectativa às vezes também. Vejam como a Martineau é nevrálgica nos seus comentários, é muito interessante ouvi-la. Esses problemas, né, sobre a propriedade, o pauperismo, foram nossa temática das últimas eleições, além de várias outras coisas, é óbvio, né? Essa eleição foi movida por várias questões, por várias crenças, né? De natureza diversa, e a gente pode conversar sobre isso em algum momento aqui, quem sabe até conjugando com Martineau. Eu queria fechar esse vídeo repetindo uma coisa que eu já falei aqui em outros momentos e que já falei, inclusive, ao começar a gravá-lo. Não existe a possibilidade da gente ser democrata e ser despótico. Não existe a possibilidade de nós pensarmos a democracia a partir de privilégios ou pensarmos a democracia sem transparência. Nós precisamos continuamente melhorar as nossas instituições, isso é óbvio, né? Existem erros a serem extirpados, existem situações a serem aprimoradas, né? O desempenho das instituições garantiu as liberdades individuais e nós precisamos estarmos, pelo menos eu sou um institucionalista, né? Você já deve ter percebido, acredito nisso, que não é derrubando as instituições que a gente consegue avançar nessa discussão. E no momento atual, em que nós temos uma mudança de governo, nós temos que pensar muito nisso. Parece que o povo brasileiro entendeu bem, né? As avaliações sobre atitudes golpistas, sobre questionamentos de eleições, elas estão localizadas, não muito bem localizadas, né? Em um nicho muito específico. Mas a gente precisa entender que essa condição, né, da crítica, ou que tipo de crítica que é feito pela insatisfação apenas, né, concentrada no fato de que você não se vê representado em determinado candidato eleito, não é uma justificativa para que você questione o sistema democrático, né? Fazer parte desse sistema democrático não é distribuição de privilégios, não é ser golpista em hipótese alguma. É o direito de manifestar, é o direito de questionar, obviamente, né? Mas esse questionar não é questionar para estabelecer, por exemplo, instabilidade, né? Sem qualquer motivo razoável para isso. Ou, como foi o caso, né, que a gente viu recentemente, em que se questiona o segundo turno, mas não o primeiro turno, todos os candidatos eleitos. Eu acho que é o exemplo mais óbvio com relação a isso. Todos os candidatos a senador e a deputado, governador, eleitos no primeiro turno, né? Já que a gente teve o mesmo sistema, as mesmas urnas, os mesmos procedimentos. Bom, deixo vocês com essa reflexão, que a gente tenha uma ótima virada de ano, que a gente possa começar 2023 acreditando que as coisas serão melhores, acreditando que nós teremos um governo que valorize as políticas públicas, que valorize a ciência, que valorize a democracia
e que a gente tenha um pouco de paz nesse país, né? Paz política e respeito político pelas instituições e pelas pessoas. Que a educação, principalmente, eu sou uma professora de uma universidade federal, que ela possa ser valorizada e que a gente volte à normalidade quanto aos recursos e quanto ao trato com o funcionalismo público, né? Quanto ao respeito ao trabalho que é desempenhado e ao trabalho científico. Gente, um ótimo 2023 para todos vocês. Agradeço imensamente por vocês acompanharem o meu trabalho aqui no canal, a lerem os artigos, comprarem os livros, né? A coleção Martinot vai sendo feita aos poucos. E em 2023, se tudo der certo, a gente vai ter mais um livro aí para compartilhar com vocês. Um grande beijo, muito obrigada. Foi um ano assim com muitas dificuldades, mas também um ano muito proveitoso, né? Aprendi a mexer com o canal, aprendi a conversar com outros públicos, me coloquei à disposição também e foi muito bom tudo isso, foi muito bom o retorno, foi muito bom perceber que é possível sair da caixa às vezes, né? Encarar novas possibilidades, novas realidades e aprender com vocês também. Grande abraço, até o ano que vem. Tchau!